Se tu já começou a estudar sobre renda variável, tu certamente já sabe um bando de coisa que tu tem que fazer antes de começar a investir. Pois bem, nesse vídeo eu vou falar sobre 5 coisas que tu não deve fazer quando está investindo na renda variável. Fala gurizada, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, muito prazer, o meu nome é Ricardo, eu sou analista de valores imobiliários. Sejam muito bem-vindos ao canal do Quebrando a Poupança, aqui a gente fala sobre educação financeira e sobre investimentos. E bom, como eu já adiantei na introdução desse vídeo, hoje a gente vai falar sobre 5 coisas que tu, como investidor de renda variável, deve evitar para ter um melhor desempenho e mais tranquilidade quando tu está investindo na renda variável. Então vamos lá. Começando pelo primeiro ponto que eu quero chamar aqui é o famoso Fear of Missing Out, né? Que é aquele FOMO. A gente tem isso quando a gente está vendo todo mundo ganhando dinheiro e a gente não, né? É incrível a gente pensar que a gente sofre mais quando a gente vê os outros ganhando dinheiro e a gente não, do que quando a gente está perdendo dinheiro. E o Fear of Missing Out, ele pode nos levar para 2 caminhos diferentes. O primeiro deles é a gente entrar no famoso movimento da manada, né? Então assim, sair comprando quando tá todo mundo comprando, achando que só vai vir notícia positiva daqui para frente, sem olhar para os fundamentos das coisas, ou a gente ser seduzido a comprar aquele ativo modinha, aquele ativo que tá todo mundo falando, gestor de fundo, youtuber, né, influenciadores por aí, que nem, por exemplo, hoje a gente vê o caso das criptomoedas, né? É incrível o número de pessoas que estão investindo nesse tipo de ativo sem nem conhecer a tecnologia do blockchain, que é a base delas. Então isso é muito perigoso porque pode nos levar a muita frustração e resultados negativos, porque normalmente quando a gente entra nesse tipo de movimento, o movimento ele já está perdendo força, então a gente já não tem mais um potencial tão grande de upside, né? Então que é de valorização do ativo, e muitas vezes a gente entra logo antes do movimento inverter para, por exemplo, uma queda, o que causaria um prejuízo financeiro, e lembrando que a gente sempre tem que se preocupar em não perder dinheiro. O segundo tipo de erro muito comum que o investidor iniciante comete é justamente comprar aquilo que ele não conhece ou investir em ativos que ele não entende. Pensa da seguinte forma: se tu tem uma casa ou se tu vai comprar um novo imóvel, o que tu pesquisa? Tu pesquisa localização, vizinhança, pontos de interesse como supermercado, farmácia, escola, linhas de transporte público que passam perto, acesso, né? Então as ruas que chegam até o local. E por que diabos tu investiria numa empresa sem saber como ela ganha dinheiro, qual é o seu modelo de negócios, como é que a gestão direciona as decisões da empresa, quais são os seus principais concorrentes, quais são as vantagens competitivas daquela empresa frente aos seus concorrentes, para onde o seu setor está caminhando no futuro? É um setor que é muito tradicional, um setor altamente tecnológico, né? Então assim, esse tipo de informação a gente tem que saber antes da gente fazer os nossos investimentos, e é impressionante o número de pessoas que não faz isso, não faz esse dever de casa. O terceiro erro, ele não é tão grave, mas ele certamente é muito frequente. É começar a investir sem antes a gente definir a nossa carteira de investimentos, ou seja, sair investindo nos ativos sem antes definir quais ativos vão fazer parte da nossa carteira e em quais proporções. Isso atrapalha muito o investidor, porque normalmente quando a gente começa, a gente se concentra demais num ativo só e aí tem que passar muito tempo aportando em outros ativos para rebalancear a nossa carteira. E aí o que acontece? A gente pode perder grandes oportunidades de investimento porque a gente está sendo forçado a rebalancear a carteira enquanto a gente ainda está muito concentrado no ativo. E sempre lembrando que diversificar é muito importante, principalmente na renda variável. O quarto erro é a gente investir e escolher os ativos sem levar em consideração o nosso perfil de investidor dentro da renda variável, certo?
Por quê? Porque a gente tem aquele perfil de investidor geral, né, que é moderado, conservador ou agressivo, e dentro da renda variável a gente pode escolher ir para uma linha mais defensiva, onde a gente vai escolher empresas com menor volatilidade, mais estabelecidas no seu mercado, com um histórico maior de bons resultados e sem uma perspectiva tão grande de crescimento acelerado. Ou a gente pode escolher o lado mais agressivo, né, em que a gente vai tentar realmente escolher aquelas empresas que podem se multiplicar várias vezes. O que acontece é que quando a gente opta por um perfil mais defensivo, a gente tem que entender que nos momentos bons do mercado a gente não vai ganhar tanto, né? Por quê? Porque a nossa carteira tem esse perfil mais conservador, mais defensivo. E nos momentos ruins a gente também não vai perder tanto, ou seja, tu vai ter uma oscilação, uma volatilidade menor da tua carteira frente ao índice, por exemplo, de mercado, que no caso aqui do Brasil é o Ibovespa. Já se tu opta pela opção mais agressiva, tu tem que entender que nos momentos positivos tu vai ter um resultado, né? Tu pode ter um resultado muito superior ao índice, só que normalmente quando o mercado como um todo vai mal, tu vai acabar perdendo mais do que ele. Então, quando a gente leva isso em consideração, a gente consegue dormir mais tranquilo de noite, né? Então, lembre-se, pensa muito bem qual linha de ação tu vai tomar. Se vai ser tu vai ter escolhas de empresas mais defensivas ou mais agressivas. E por fim, a gente tem o último erro, que é aquele clássico de quem está pronto para entrar na renda variável, mas não consegue, que é aquela pessoa que fica esperando o momento certo para começar a investir em renda variável, né? Vai ficar falando, agora não é o momento porque a bolsa está muito cara, ou agora não é o momento porque caiu muito, tem muita instabilidade. O que acontece com essa pessoa? Essa pessoa acaba nunca começando. Então, realmente esquecer essa ideia de que existe um momento de entrada perfeito para o mercado financeiro, principalmente na renda variável, e realmente escolher os bons ativos, definir a tua carteira de investimento, conhecer bem o teu perfil e os ativos que vão compor ela e começar a fazer os aportes, certo? Não tem muito isso, esquece a ideia de que vai ter um momento que o mercado vai te sinalizar que tu pode, que tu deve entrar, porque sempre vai ter aquela pulguinha atrás da orelha. Então, melhor entrar logo e ter toda a experiência que o mercado pode te oferecer e tu ir dosando aos poucos o quão confortável tu tá com a tua carteira da renda variável. Era isso que eu queria passar nesse vídeo. Muito obrigado por ficarem comigo até o final e eu vejo vocês na semana que vem.